Olá, estamos reunidos aqui para mais uma resenha teológica e hoje falando sobre o domingo, dia 4 de agosto, desde o primeiro culto, Momentos com Cristo, 7 da manhã até o nosso último culto, e hoje dando uma ênfase ao sofrimento. Será que entendemos o sofrimento? Será que aceitamos o sofrimento? O que podemos aprender com o sofrimento? E os nossos convidados aqui, meu lado direito, pastor Alcenir Mota, pastor de missões da nossa igreja. E hoje temos a presença do pastor Vieira, que é pastor aqui, membro da nossa igreja, mas mora em São Paulo. E hoje teremos a alegria de estarmos aqui com ele, fazendo muitas perguntas, um tempo muito especial. Pastor Vieira é aquele pastor que quando você acompanha nossos cultos online, você vê aqueles comentários, excelentes comentários aqui do pastor Vieira. Vamos lá então para mais uma resenha teológica. Ele não queria que aquele povo se arrependesse e ele lamentou diante do Senhor e pediu a morte a Deus. E Deus enviou uma boboreira para cobrir, fazer sombra para ele. De repente, Deus enviou também um bichinho que consumiu a boboreira. Ele ficou frustrado. Não, Senhor, agora já é demais. Então, eu creio que a gente pode tirar de lição também a atitude negativa dele, que ele lamentou muito mais a morte da boboreira do que das pessoas que poderiam ter morrido. E não raras vezes a gente tem esse comportamento também com as pessoas, que a gente sente muito mais a falta de um instrumento, de uma peça qualquer, um objeto, do que das pessoas que faltam. E às vezes a gente canta sobre o amor, mas a gente não demonstra este amor pelas vidas. Então isso é uma coisa também, um exemplo negativo que Jonas nos deixou, que nós devemos corrigir também na nossa vida. Valorizar muito mais as pessoas do que as coisas. Isso, é interessante essa fala. O pastor Elcio da Silva Lessa, pastor que fiquei pastoreando aqui já há 30 anos, já está na glória com o Senhor, ele sempre falava isso: as pessoas são mais importantes que as coisas. Perfeito. Então é importante valorizarmos sempre as pessoas, além das coisas. E nos nossos cultos pela manhã, nós falamos bastante aqui sobre Jó e sobre o sofrimento, o que Deus diz e faz quando sofremos, O que Deus diz e faz quando sofremos. Primeiro, também temos o que as pessoas dizem sobre o que Deus diz, mas na verdade Deus não está falando. Nós precisamos prestar atenção nisso, porque muitas vezes as pessoas falam que Deus está falando, que Deus diz assim, o que a Bíblia diz dessa forma, mas Deus não está falando. Por isso que a gente precisa voltar à palavra de Deus e ver o que Deus diz sobre sofrimento. Nós podemos aprender muitas coisas sobre o sofrimento, pastor Vieira? E no livro de Jó, que lições desse domingo a gente pode aplicar em nossas vidas a respeito do sofrimento que Deus nos fala em meio ao sofrimento? O sofrimento muitas vezes nos faz crescer. É interessante que o salmista ele diz: antes de sofrer todas as aflições, eu andava errado, mas agora aprendi os teus decretos. Então a gente amadurece. Uma das coisas que eu creio que seja importante a gente destacar também, que a gente precisa aprender a ter empatia para com os outros. Às vezes a gente passa por sofrimentos. Eu gosto de lembrar que o apóstolo Paulo, ele diz na segunda carta, ele diz: meus irmãos, eu não quero que vocês ignorem a natureza da tribulação que passamos na Ásia, a ponto de desesperarmos da própria vida. Mas isto aconteceu para que aprendêssemos a confiar não em nós, mas em Deus que ressuscita dos mortos. E antes ele havia dito: bendito Deus de misericórdia que nos consola com as tribulações com que somos consolados, para que possamos consolar os que passam pelas mesmas tribulações. Então a gente aprende a ter empatia. Quando o irmão está sofrendo, aí eu vou lamentar, eu vou sentir, vou deixar muitas vezes de fazer julgamentos não condizentes com a palavra, destituídos de amor, desprovidos de amor, mas sentir e orar, sentir como se estivesse sentindo na pele, e orar.
torcer para o sucesso, né? Intervir, né? É interessante que quando a gente passa pelo sofrimento, e depois o sofrimento ele também passa, graças a Deus ele passa. Né? Às vezes é rápido, às vezes demora muito, mas ele passa. E nós podemos agir com essa empatia em relação a outras pessoas. Perfeito. Eu tenho muita crise renal, tenho cálculo renal. Então, isso foi a partir dos 32 anos. Eu não sabia que era isso. Hoje, quando alguém fala que está com uma crise renal, eu sinto as dores, eu sei o que é passar, eu sei como isso dói. Só quem passa sabe como que é a dor de uma crise renal. Quando nós sofremos, nós olhamos para outros que estão sofrendo, a gente age com empatia, a gente pode usar boas palavras, estar junto, porque nós passamos por aquilo, podemos consolar. Isso. É a nossa função como consolador, nós podemos consolar. Pastor Sani, o que mais nós podemos tirar das lições de sofrimento que Jó passou? E o que eu amo no texto de Jó é que quando a gente começa o livro, Deus dá testemunho do próprio Jó. Então Jó era já um homem santo, um homem temente a Deus, que andava conforme a vontade de Deus, mas ele no final do livro fala: antes eu te ouvi, de ouvir falar, agora meus olhos te veem. Depois desse tipo de sofrimento, ele contempla de uma outra forma, uma proximidade muito maior o Senhor. O que nós podemos tirar de Jó e como aprendemos a conviver com o sofrimento também, as lições dentro do sofrimento? Ninguém gosta de sofrimento, nós não gostamos, mas podemos aprender, né? Não, o pastor Israel vem aí desenvolvendo, né, Samir e Vieira, esse tema aí nesses últimos domingos, e essa figura de Jó, ela é muito ilustrativa, né, sobre todo esse momento tão difícil na nossa existência. Você comentou, ninguém gosta de sofrer, mas o fato é que, eu tenho dito aqui nos grupos, né, que a gente lidera, que a gente está aí à frente, se você não quer sofrer, você tem que pedir para partir, né? Porque estando no mundo é inevitável. O sofrimento pessoal, o sofrimento daquelas pessoas que você ama, que estão ao seu redor, eles são reais nas nossas vidas. E um dos aspectos que sempre me chamou a atenção, né, no livro de Jó, que às vezes você é questionado, as pessoas falam: não, você não deve murmurar de Deus, você não deve questionar Deus. E você não vê isso em Jó. Jó não tem receio de chegar e rasgar o seu coração diante de Deus. Ele não sabe por que ele está sofrendo. E ele não mede palavras: Senhor, o que está? Tem alguma coisa errada aqui. E isso é um exemplo, Samir e Vieira, para gente. A gente não precisa ter receio. Você não está entendendo, e são muitas das vezes, a maioria das vezes, nós não entendemos o porquê do sofrimento, e a gente não tem que ficar com receio. Não pode, a gente precisa e deve, né, desabafar, abrir o nosso coração para Deus, porque Ele é o nosso maior amigo. Se a gente não tem essa liberdade de chegar e falar o que a gente está sentindo diante do nosso melhor amigo, então está difícil, né? E essa questão dos amigos, né? Dos amigos de Jó, né? Então, aquilo que você mencionou, né? O que dizem a respeito do que Deus diz, né? Os amigos de Jó que chegam com boas intenções, né? Eles chegam com boas intenções, mas aí eles se apegam à palavra de uma forma completamente errada e atribuem a Deus o sofrimento de Jó. E o Israel, inclusive, mencionou na pregação dele que a fonte de sofrimento de Jó não era Deus. A fonte de sofrimento de Jó foi Satanás, era Satanás. Mas os amigos disseram: você está pecando porque você está sofrendo porque você, né, errou contra Deus, quando você desobedeceu a Deus. E isso só trouxe mais sofrimento àquele homem que já sofria. Então, fica, né, de ensino para nós, né, em meio a esse momento que é comum a todos nós, quando você não está sofrendo, mas você tem alguém próximo a você que está sofrendo, cuidado com as suas palavras. Mesmo quando temos as melhores intenções. A tua palavra vai abençoar? Se não vai abençoar, é melhor ficar em silêncio. É melhor dar um abraço. Pronto, né? Suficiente, dá um abraço, não precisa falar nada. Não, sabe, e essa questão que você levanta é algo também que, sabe, Vera, eu queria até ouvi-lo um pouquinho, né, e Samir também, né, sobre essa trajetória de Jó, né, porque realmente Jó é tido ali como, Deus fala, né, tu já pensou, Deus falando do Samir, tá vendo lá o Samir?
homem temente a Deus. É joia, já pensou? Aí Olha, esse cara, esse Sami, depois de um processo, né, de uma experiência ali de sofrimento, de dor, ele chega no final do seu livro e deixa como ensino para nós. Não, ali eu só conhecia Deus de ouvir falar. Então, você vê, Deus tem sempre mais para a gente. Esse conhecimento de Deus, ele é profundo. Então, a gente precisa desejar e querer mergulhar em águas profundas, porque Deus tem mais. O Jó, que é elogiado por Deus no capítulo 1, ali no início da sua caminhada, da sua trajetória, é um Jó que conhecia Deus somente de ouvir falar. E mesmo assim Deus o elogiou, né, como homem temente. Ele era aquele homem que orava pelos futuros pecados dos filhos, e a gente vê ali que era um cara crente, mas Deus tinha mais para Jó, e ele conseguiu ao longo da sua caminhada, da sua trajetória, ter um relacionamento mais profundo com Deus, e esse relacionamento ele está disponível, né, para todos nós, para mim, para você. Por isso esse desejo que precisa estar ardente em nossos corações, de sempre querer mais de Deus, estarmos mais íntimos de Deus, porque o conhecimento desse Deus grandioso é fundamental na nossa caminhada aqui neste mundo. Gostaria de destacar, foi muito feliz o Alcenir de falar de rasgar o coração diante de Deus. É evidente que Deus conhece, antes que a gente fale qualquer coisa, Ele sabe o que a gente vai falar, Ele sabe o que a gente sofre. Mas é muito salutar a gente colocar diante do Senhor: Senhor, eu estou com raiva, eu não estou aguentando isso, Senhor, até quando eu vou ficar passar por isso? E rasgar mesmo o coração, porque Ele percebe que a gente confia nele. Essa é a chave, a confiança, a fé nele, porque muitas vezes diante do sofrimento a gente confunde fé com resignação, fatalismo, destino, uma série de coisas, mas a gente precisa confiar de que Deus está agindo, intervindo, que a gente amadurece, porque vem à tona no sofrimento, é como o ouro, né? Muitas vezes ele passa pelo cadinho, e aí o ourives tem que tirar as impurezas, e aí o que acontece? O ourives ele sabe o ponto exato, quando ele consegue ver a sua imagem ali. E é isso que a gente deve entender, que o sofrimento nos amadurece, traz à tona as nossas impurezas, e o caráter de Deus vai se manifestar muito mais na nossa vida, né? E foi bem colocado a questão de Jó era elogiado, mas nenhum era perfeito. O próprio apóstolo Paulo, ele relata as experiências dele no capítulo 3 de Filipenses, que ele dá muita ênfase na alegria, e ele fala: olha, meu passado, as experiências que eu tive de aprendizado diante de grandes líderes, ele disse: eu considero isso como esterco, eu deixo tudo isso para trás para chegar ao pleno conhecimento de Deus. Isso é de arrepiar, o pleno conhecimento de Deus, que ele fala, e depois ele coloca no capítulo 4, verso 9 de Filipenses: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então, como que ele fez isso? Pela fé que ele venceu o sofrimento, está lá na cadeia e glorificando a Deus, cantando hinos. Eu não consigo. Passei a experiência de herpes, eu lembrava a experiência: Senhor, eu não estou aguentando, Senhor, eu não aguento, me ajuda, Senhor. Me permita estender aqui um pouquinho, porque olha, eu creio que seja muito importante, até me comovo, que nós temos o grupo, pequeno grupo que a gente estuda, foi no domingo à noite. Nós temos uma irmã muito querida, até eu pedi autorização para ela, falei: olha, é bom que você fale, que eu quero dar testemunho disso. Ela, nova, engravidou, perdeu o primeiro filho. Foi assim, terrível. E ela colocou que agradeceu muito a Deus, porque pela graça do Senhor
eu e o pastor André procuramos não ficar falando, que muitas vezes os amigos de Jó falavam, né? E eles foram sábios quando eles ficaram calados. Uma semana eles choravam somente, né? E abraçavam Jó. Quando eles começaram a abrir a boca e falar em nome de Deus, inclusive em Provérbios 30, verso 5, ele diz: nunca diga que Deus disse uma coisa quando ele não disse, senão ele vai provar que você é mentiroso e você não vai conseguir se livrar desta vergonha, né? Bem, então voltando ao caso da nossa querida irmã Raquel Adriana e seu esposo Sebas. Então eles empolgados e perderam, a gente pôde ser instrumento, e agora ela está grávida. Isso foi há cerca de 1 ano e meio, e agora ela está grávida novamente, está no do oitavo para o nono mês. E tem sido um parto de risco. Ela é enfermeira graduada, né? E fala um parto de risco. Então sempre a gente se preocupa. Agora, por exemplo, ontem começamos o grupo, falei: Raquel, eu queria saber como que você está fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. E ela foi colocando, eu falei: você tem rasgado o coração diante do Senhor, colocado diante dele tudo isso, né? E aí coloquei exatamente a questão de Jó, exatamente essa questão que o senhor me colocou. E ela está firme na fé, e foi emocionante, muito assim. Quando estávamos lendo João capítulo 10, fiz uma introdução mostrando o que era, e ela ficou assim, muito comovida. A Gláucia estava lendo o texto, e ela ficou assim, e ela pegou a mão do esposo dela e colocou na barriga, e ela ficou... Nós estamos sentindo a criança se mover. Foi assim. Então, o que eu quero colocar com isso, que a gente já tem muita sabedoria no que fala para uma pessoa que está sofrendo. Deixar muitas vezes de fazer citações bíblicas inoportunas. Que a pessoa, quando ela está nesse estado de sofrimento, ela precisa de palavras de encorajamento, que estimulem a fé, né? E nós estamos orando pela Raquel Adriana, que Deus abençoe ela, o Anthony, a criança que deve nascer, e os Sebas. Então, que a igreja estivesse orando também por esta família. A gente vê experiências, como você nos trouxe, experiência também de Jó, de Paulo, que no meio sofrimento existe um crescimento espiritual, principalmente um crescimento no conhecimento de Deus. Perfeito. No relacionamento com Deus. E porque isso é possível? Algo muito simples, mas profundo. Porque Deus está conosco no sofrimento. Porque Deus está conosco no sofrimento. Por isso que nós podemos falar, nós podemos abrir a boca, falar aquilo que nós sentimos, a dor aonde dói para Deus. Devemos falar para o Senhor, porque Ele está conosco, que Ele passa o sofrimento conosco. E no nosso culto de conhecimento, às 17 horas, nós tivemos o pastor Davi Mateus, que é o nosso pastor das novas gerações, crianças, jovens, adolescentes, e você falando para a gente sobre filhos vencedores. O que nós podemos fazer para criarmos, educarmos, incentivarmos os nossos filhos a serem vencedores? Ele trouxe então algumas coisas importantes que eu gostaria de colocar aqui. A primeira questão da brincadeira, né? Muitas vezes nós terceirizamos para o celular, achamos que celular é brincadeira. Celular não é brincadeira, não é para brincar, né? Então, brincar com os filhos, a questão do mundo lúdico da criança, quando nós brincamos, como estamos juntos, e tantas coisas interessantes podemos fazer junto com os filhos. Então, a importância de brincarmos, a importância da leitura também. Logo no primeiro mês de vida da Emanuela, eu comecei a ler com ela. Uma pessoa falou para mim: ela não está entendendo nada, depois você vai ler, está perdendo tempo, não está entendendo nada. Eu falei: mas o importante é que ela está comigo aqui, esse é o nosso momento. E hoje, quando eu pego então a Bíblia, sento com ela, ela já vai quando meio, ela sabe que é o momento da leitura da Bíblia. E o momento da leitura,
eu já vi que era um momento de já estar ali apresentando a palavra de Deus para ela, as histórias da Bíblia, o hábito da leitura, porque o hábito já estava sendo apresentado, e algo que não tem preço, o momento, o tempo junto, né? O tempo junto com o filho. Ali ele é aquele momento, aquilo não tem preço, o tempo com o filho. Então a questão do tempo de brincar com os filhos é muito importante. O tempo para a leitura com os filhos é muito importante. A questão da perseverança. Nós vivemos um tempo, uma geração onde tudo é para ontem, né? É para ontem, o imediatismo é muito grande. Então, a questão da perseverança. E daí ele trouxe, pastor Alcenir, algo que você tocou também, a relação de tantos medalhistas e competidores agora nas Olimpíadas que são crentes, né? Estamos vendo muitos testemunhos. E um que ele nos trouxe foi o Caio. O Caio, eu conheci agora da marcha atlética, medalhista de prata do Brasil. Nunca tinha ouvido sobre o Caio, foi a quarta Olimpíada. Então, só na quarta Olimpíada dele que ele ganhou uma medalha. As outras três a gente nem sabia quem ele era. Ele estava lá competindo. E a treinadora é a mãe dele. A mãe dele é a treinadora dele, uma ex-atleta, e que foi treinando o filho, e hoje vê o filho, depois de 4 Olimpíadas, sendo medalhista. Essa questão da perseverança não é importante, a questão da disciplina. Eu sei que disciplina sempre foi importante na sua vida, né, como militar, mas a Bíblia também nos ensina a disciplina. Não, com certeza, né, Samir? A disciplina, né, ela é fundamental para que a gente consiga alcançar os nossos objetivos. Mas, assim, uma questão que a gente precisa também colocar, né, Samir, que até dentro desse tema, né, de filhos vitoriosos, porque às vezes nós pais ficamos com um peso muito grande sobre, né, o destino dos nossos filhos. Então, quando a gente tem assim, filhos vitoriosos, eu perguntaria para você, o que é ser vitorioso? Então, ser vitorioso é ganhar uma medalha nas Olimpíadas. Esse é vitorioso. Né? Mas esse competidor, por exemplo, ele passou três Olimpíadas em que ele não foi vitorioso. Então, quer dizer, aqui tinha alguma coisa errada, aqui tem. Então, eu só posso aqui, trazendo aqui essa questão, porque eu vejo, Samir, esse tema, às vezes, trazendo um peso muito grande para os pais. Sim. Né? Então, e a gente tem exemplos bíblicos que chamam muito a nossa atenção. Você tem Davi, você tem Samuel, você tem Eli, né? Particularmente Eli e Samuel, 2 profetas de Deus, homens que estavam ali e que a gente fala, o cara é abençoado e tal, e a família, e com os filhos tomando decisões completamente diferentes dos seus pais. Então, ali, a gente precisa chamar a atenção, ter essa visão também, esse detalhe, para que a gente não fique como pai ou como mãe com um peso muito grande, aonde que eu errei, né? Que é a pergunta, quando a coisa não dá certo, né? Aonde que eu errei, o que eu fiz de errado? E nem sempre, né, nós temos esse peso, porque os nossos filhos chegam num determinado momento em que eles vão tomar suas atitudes, vão tomar suas decisões. A gente espera que aqueles princípios, que a Emanuela, por exemplo, está sendo encaminhada nos caminhos do Senhor, ela siga esse caminho, né, durante toda a sua vida, que as suas decisões tenham como princípio esses princípios que você está passando, que é a palavra de Deus. Só que vai chegar um momento em que você não vai ter mais controle sobre ela, quando ela estiver na faculdade, quando ela for escolher lá o namorado e tal. São decisões que independem, no caso do pai e da mãe. Então, eu queria só trazer esse outro lado aí dessa questão, porque o que a gente percebe é que existem muitos pais com uma culpa que eles não deveriam carregar em função dessa questão. E essa palavra sua muito sábia, porque a gente tem um exemplo muito forte na Bíblia de Manoá, né? Manoá e sua esposa, os pais de Sansão. A gente vê que Sansão tinha tudo e foi feito tudo pelos seus pais para ele ser um grande juiz, para ele ser um grande homem de Deus, e chegou uma época da sua vida que ele então se desvia e no final
eu creio que ali a gente pode contemplar um arrependimento de Sansão. E eu vejo que a tarefa, a função dos pais é fazer aquilo que é da vontade de Deus e deixar nas mãos de Deus. Cabe a nós descansar e não trazer esse fardo. É muito interessante que às vezes nós trazemos esse fardo, principalmente quando não acontece aquilo que a gente vem imaginar. A gente traz esse fardo e eu vejo, como a palavra de Jesus, o fardo que ele nos traz é leve, não é para carregarmos isso, mas para descansarmos. Então, você falou que quer ser um filho vitorioso, né? Ter um filho vitorioso. Para mim, analisando, ter um filho vitorioso é um filho que vem... É ser um doutor ou ser um missionário? Sabe já pensou Emanuele daqui, quando tiver com 18 anos, chegar, papai, eu quero ir lá para a Amazônia. Estou aqui, eu quero ir lá para o meio, pregar o evangelho para os ribeirinhos. Depois de ter passado uma prova de medicina. Pois é. Aí, o que é vitória? O que é Emanuele vitoriosa? A que vai se formar doutora ou a que vai lá para o meio da floresta amazônica? Eu respondo porque eu já tive que pensar muito nisso. Eu respondo, ser vitorioso é estar no centro da vontade de Deus. Ser vitorioso é estar no centro da vontade de Deus. O centro da vontade de Deus é onde é o maior lugar de sucesso, porque o sucesso não aos olhos do cristão não é medido aos olhos do mundo, não é uma medalha, não é um troféu, não é dinheiro, não é um carrão, mas é estar no centro da vontade de Deus, tendo comunhão com Deus. E falando para famílias, um dia eu estava pregando para famílias e eu estava falando da questão do tempo que nós dedicamos aos nossos filhos, preparando, que é importante, preparando para os concursos, para as provas, para a escola, para uma boa escola, o tempo que nós, aula de inglês, aula de francês e tantas coisas, o tempo que nós gastamos preparando, investindo nisso, e o tempo que nós gastamos levando nossos filhos a conhecer a palavra de Deus e ter um relacionamento com Deus. Eu mostrei isso e todos viram que realmente a gente acaba, infelizmente, muitas vezes gastando mais tempo investindo em outras coisas. São importantes? São, mas não são prioridade. Eu fiz uma pergunta para as famílias, fiz a seguinte pergunta: você prefere que o seu filho, a sua filha, venha a ser o maior profissional, melhor, mais bem sucedido, ganhando muito dinheiro naquela área, ou que ele venha a ter um relacionamento com Deus e venha ter a vida eterna garantida? O que todos responderam? Que meu filho, minha filha venha ter um relacionamento com Deus e a vida eterna garantida. Mas às vezes na prática nós não fazemos isso. Então nós sabemos, realmente nós queremos que nossos filhos venham conhecer o Senhor. Mas será que na prática, no dia a dia, a gente só cobra e pede, ensina aquelas coisas que tem mais a ver com uma carreira que é importante, sim, eu reforço aqui, é importante ter uma carreira bem sucedida, mas será que nós oramos juntos, lemos a Bíblia juntos, caminhamos juntos, conversamos sobre como é ter uma vida com Deus, um relacionamento com Deus? Pastor Vieira, é um desafio, né? Uma das coisas fenomenais que o pastor Davi colocou ensine o seu filho que ele é a imagem e semelhança de Deus. Isso. Foi feito a imagem de Deus. Porque muitas vezes a gente vê com frequência pessoas que trazem a igreja ao templo para que elas sejam apresentadas a Deus. Mas nós precisamos nos preocupar em apresentar Deus às crianças desde pequenas, inclusive até dentro do ventre materno, nas brincadeiras, inclusive essa questão de leitura, pegar para a criança, pegar um livro e ler, especialmente que tenha figuras, que para a criança se torna significativo. Ela não consegue ler, não sabe? Mas a gente vai contando a história de uma maneira bem lúdica, bem descontraída, e vai lendo, não lendo exatamente, mas conta a história lá de uma maneira alegre, descontraída. Ela vai se apaixonando, ela quer que conte mais histórias, e fazendo sempre intercalações, inserindo Deus ali naquela leitura. Então, gradativamente, ela vai.
E nas brincadeiras também mostrar Deus. Muitas vezes não é fazendo citação bíblica, que muitas vezes para criança, imagina só para tua filha, não tem 2 anos ainda, começa a fazer uma série de citações bíblicas, se torna enfadonho. A criança não aguenta muito tempo. 5 minutos para a criança é uma eternidade. Então, muitas vezes, a gente mostrar Deus para as crianças de versículos bíblicos naturalmente. No meio da brincadeira, né? No meio da brincadeira, a gente pode fazer muitas coisas. Nas brincadeiras. Brincadeira é extremamente salutar, importante para a criança. E muitas vezes chegar, olha, vamos lavar essa louça, mesmo de pequena, vai treinar a disciplina. Vamos lavar essa loucinha aqui, depois a gente tem mais tempo para brincar. A criança vai, vamos filmar a Manuela, vamos filmar lavando a louça, e mostrar para os outros. Esses dias a Manuela brincou de catar os brinquedos, de pegar os seus brinquedos. Deu um baldezinho para ela e ficou feliz, ficou tão feliz que jogou tudo de volta para pegar de novo. Mas tá aprendendo a pegar também os brinquedos. Excelente ilustração. Porque a sala é só brinquedo. Agora, essa questão que o Samir colocou, o Alcenir colocou, medalha, só um leva. E Paulo coloca, não sabia isso no estado, só um leva o prêmio, leva a coroa. Então vocês devem correr de tal forma que vocês garantam a sua vitória, a vitória em Cristo. É sempre importante colocar o sentido da vida para a criança, né? Glorificar a Deus. E aí não importa a profissão. E além disso, a questão, a casa de pais, escola de filhos. Muitas vezes a gente se preocupa com a escola, qual a melhor escola que eu vou. Mas eu devo me aperfeiçoar com o professor, né? Com o professor para os filhos. De tal forma que elas estejam aprendendo a cada momento para que elas tenham uma boa formação. E não é dar bens para a criança, ensinar o bem para a criança. Né? E sempre estimular, encorajar. Isso. Palavras de encorajamento. Muitas vezes uma crítica, depois da crítica, uma crítica construtiva, sem expressar ira. Eu gosto quando ele diz lá, né? Não provoqueis os vossos filhos a ira. Necessário paciência para ensinar, né? E que de tal forma que eles já estejam aprendendo os valores divinos. Não é ensinar uma vida de religiosidade, mas uma vida de comunhão com Deus. Naturalmente, elas vão entendendo, né? Os cariocas zombam muito a forma de eu falar entendendo. Mas eu gradativamente. Como o Paulista fala? Pode falar. Como que o Paulista fala? Entendendo. Mas exatamente isso. Então foi fenomenal a colocação, foram fenomenais as colocações do pastor Davi, o cuidado que a gente precisa ter. E é investir tempo na criança, não é gasto de tempo. E deixar de ser personagem. Às vezes o camarada é um médico fora, mas deixa de ser médico em casa, deixa de ser pastor. Como se estivesse no púlpito. Role com a criança no chão, de tal forma que ela sinta. Meu pai, minha mãe, eu tenho amizade com eles, eu posso rasgar o meu coração para eles, que eles vão saber dar uma palavra de encorajamento. Isso mesmo. E chegando então ao final do domingo, por 19 horas, o pastor Céu trouxe a mensagem para que a nossa vida transborde. E o que ficou muito marcado para mim foi quando ele falou logo no início da mensagem que o propósito de Deus para nossas vidas é que sejamos felizes. O propósito de Deus para nós é a felicidade. Deus tem para nós a felicidade. Como ter uma vida transbordante, pastor Alcenir? Bom, Samir, eu acho que, primeiro, a definição de felicidade, né? Então, quando você fala que Deus tem para nós uma vida, né, de felicidade. O que é essa felicidade para o Samir? O que é a felicidade para o Samir, né? Então, o que é o Samir ser feliz? O que o Samir precisa para ser feliz? É uma coisa. O que Deus vê que o Samir precisa para ser feliz? Quais os padrões de Deus sobre felicidade? Então, essa reflexão eu acho que é muito importante, porque o ano que vem você está indo lá para os ribeirinhos da Amazônia e você vai ver que essa diferença de conceito é muito grande, né? Você chega para uma família ribeirinha, entra na casa dela
Então você não vê nada do que a gente vê aqui nas nossas casas. Não tem uma né? TV, não tem um sofá? Não tem uma TV, não tem um sofá, não tem celular, você não tem um banheiro dentro de casa. Então, para mim, dentro da minha estrutura de pensamento, é impossível aquele cara ser feliz. Porque para eu ser feliz, eu preciso ter geladeira, eu preciso ter televisão, e não é qualquer televisão, é uma televisão lá de X polegadas, eu preciso ter um celular da última moda, preciso ter um carrão. Então, sabe, essa vida transbordante que Deus quer, a gente precisa tomar cuidado. O apóstolo Paulo, a gente já citou isso aqui, né? Que ele aprendi o segredo de estar contente em toda e qualquer situação. O apóstolo Paulo consegue resumir isso. Quer dizer, não depende da sua situação financeira, não depende dele estar com muito dinheiro no banco, dele estar com saúde, não. A alegria e a felicidade do apóstolo Paulo está em depender de Deus. Eu tudo posso. Eu posso passar por desertos, posso caminhar por montanhas, mas eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu acho que esse é o nosso maior objetivo e para que tenhamos realmente essa vida transbordante, estejamos sempre, né, transbordando essa felicidade, essa confiança em Deus, independente do que está acontecendo ao nosso redor. Uma vida transbordante é uma vida em Deus, né? Uma vida no Senhor. Ele que guia, Ele que dá aí, então, as diretrizes da nossa vida. Uma vida transbordante é uma vida repleta da graça de Deus, uma vida no Senhor. Por isso que o nosso alvo tem que ser Cristo. Tem que ser a cada dia parecermos mais com o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. E esse é o nosso convite para você. E assim nós vamos caminhando então para o final da nossa resenha teológica, uma oração, aproveitando aqui a presença do nosso querido pastor Vieira, que estará orando por nós. Pai, nós te bendizemos porque o Senhor nos ama de uma maneira muito intensa. Nós te louvamos porque o Senhor sabe cada detalhe do nosso coração, tudo aquilo que nós pensamos, sentimos. Não cai um fio de cabelo que não seja do teu conhecimento. Isso é fantástico a gente saber, Pai, e que a gente tenha satisfação de saber que o Senhor sabe tudo a nosso respeito e nós colocamos diante de Ti, nós rasgamos o coração diante de Ti, mostrando que confiamos em Ti e o Senhor vai corrigindo as nossas deficiências, Pai. Mesmo em meio ao sofrimento, o Senhor trabalha em nossos corações. Pedimos que o Senhor esteja abençoando cada um que está sofrendo, que esteja sendo edificado através dessas mensagens que Jó nos trazem, que nós vivamos com sabedoria para ensinar aos outros através do nosso estilo de vida, que a gente esteja refletindo o caráter de Cristo a cada momento, Pai Santo, que a gente aprenda de Ti, para que a gente tenha uma vida transbordante, uma vida de paz, de alegria, de satisfação com tudo aquilo que o Senhor nos proporciona, sem murmurarmos, sem frustração, Pai bendito, contínua. Ajuda, Senhor, para que nós vivenciemos a Tua palavra, confiemos que o Senhor nos orienta para que nós sigamos o melhor caminho e que nós tenhamos tolerância com aqueles que estão agindo de uma maneira errada, que a gente possa edificá-los também através do nosso exemplo, falar com muita sabedoria, com muita propriedade as palavras que vêm de Ti, Pai Santo. Ajuda-nos nesse propósito, abençoa a Tua igreja, abençoa a cada um dos que estão ouvindo essa explanação que nós aprendemos nesse final de semana, Pai, e fortalece o nosso espírito. Nós suplicamos em nome de Jesus. Amém. 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 Que o Deus eterno abençoe a sua família. Até a próxima.